Meus irmãos, vamos nos concentrar nesse momento para o momento da exposição bíblica. Vamos então, com atenção, com reverência, abrir a palavra do Senhor e lê-la no livro de Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27. Nós iremos trabalhar todo o capítulo, então leremos todo. Peço a atenção dos irmãos. Gênesis 27. Vou ler o texto, os irmãos acompanham. A palavra de Deus diz assim: Tendo-se envelhecido Isaque e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno, vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou e lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te, dá-me um beijo, meu filho.
Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações te reverenciem, sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó. Tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua santa palavra e bendita, inspirada, inerrante, infalível palavra do Senhor. E precisamos, ó Pai, da Tua graça, da Tua bênção, do Teu Espírito, falando conosco por meio da Tua palavra. Abençoa, Pai, esse momento, abençoa esse serviço a Ti, esse tempo dedicado ao Senhor. Venha o Teu reino sobre nós, nos alimenta, fala aos nossos corações, fortalece a fé em meio a tempos tão confusos em que vivemos. Nos dá a extrair, ó Deus, desse texto
lições para as nossas vidas, olhar para Cristo, para o teu plano eterno cumprido em Cristo Jesus. E assim, ó Deus, seja exaltado, glorificado, bendito o teu nome em nossas vidas por meio da tua palavra. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para compreendermos esse capítulo de Gênesis, capítulo 27, nós precisamos retornar ao capítulo 25, porque nós vimos no capítulo 26 que o autor bíblico, Moisés, ele se volta para narrar a vida de Isaac, aquele encontro com Abimeleque, mas agora a narrativa novamente se volta para colocar Jacó como protagonista, mas é importante voltarmos ao capítulo 25 e percebermos o que aconteceu com a família da aliança depois que Rebeca ficou grávida. Lembrando que ela passou 20 anos estéril, Isaac orou pela sua esposa, ela engravidou e então algo aconteceu no seu ventre. Algo lhe fez sentir mal. E eles clamaram a Deus. O texto diz, em Gênesis 25, do 21 a 23, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas aí o texto diz que na família da aliança, desde o ventre de Rebeca, os filhos lutavam no ventre. Rebeca não se sentiu bem, e chegou a clamar: se é assim, por que vivo eu? Eu orei a Deus, eu pedi a Deus por filhos, o Senhor me fez conceber, e agora eu estou grávida, e algo estranho está acontecendo, eu não estou bem, e por que eu preciso então viver passando por essa situação? E orou e consultou ao Senhor, e o Senhor respondeu com um oráculo, com a sua palavra. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. O Senhor então revela a sua palavra, o que está acontecendo. Há gêmeos no ventre de Rebeca, e desde o ventre os gêmeos estão lutando, disputando. Como nós vemos, Paulo diz lá em Romanos que o Senhor escolheu a Jacó e diz: amei a Jacó, me aborreci de Esaú. O propósito de Deus, conforme a eleição, escolhendo o mais moço, para dar continuidade à linhagem da aliança, o Senhor escolheu a Jacó. E isso foi revelado aos pais desde o ventre. Ou seja, Isaac e Rebeca tiveram os seus filhos ali, Esaú e Jacó, e desde a meninice eles sabiam da palavra de Deus. Eles sabiam quem era o eleito, quem era então, no sentido mais profundo e espiritual, o filho da aliança que daria continuidade à linhagem de Abraão, que receberia a bênção. O próprio Deus diz isso aí, e percebe, irmãos, que dentro de uma família da aliança tão pequena, desde a barriga já disputa, já confusão, problema. Aquele velho dilema da disputa entre o descendente da mulher e a descendência da serpente, volta aqui, esse tema. E no próprio capítulo 25, no verso 29 em diante, há uma descrição dos dois que nós já pregamos, esse texto, já passamos por aí, mas precisamos voltar para entender o nosso texto de hoje, que é o texto que descreve Jacó comprando o direito de primogenitura de Esaú, usando ali, de uma astúcia. A partir do verso 29 do capítulo 25, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E esse texto mostra o caráter dos dois. Mostra como era Esaú. Esaú era caçador, Esaú então um homem impetuoso. Ele vem esmorecido, ele vê aquele cozinhado, ele então pede, Jacó está ali de tocaia, diz: não me vende primeiro o direito de primogenitura. Ele diz: eu estou a ponto de morrer, de que me aproveita esse direito.
Então, no momento de satisfação fugaz das suas necessidades ali, ele vende algo precioso, ele é um profano. Como nós já falamos sobre isso, Esaú é um profano. O direito de primogenitura incluía bênçãos na herança material, um privilégio na hora de herdar ali o patrimônio da família, uma liderança na família. E o direito de primogenitura também, no contexto da aliança, também tinha a ver com a bênção, com a transmissão da bênção. Então, Esaú despreza, ele vende o seu direito, e ele é impetuoso. O texto diz que ele come o cozinhado, bebeu, levantou, saiu, e o texto diz que ele desprezou o seu direito de primogenitura, ele vendeu a bênção do primogênito, um direito valioso, algo até mesmo que aponta para realidades espirituais, porque nós vimos aí no texto que essa bênção dá continuidade à bênção de Abraão, e Jacó irá dar continuidade então à família da aliança, à linhagem da aliança, e Esaú simplesmente despreza o pacto. Esaú despreza esse relacionamento com Deus, essa aliança, e ele age então nas suas ações como alguém terreno, vai lá, vende o direito, depois ele casa com mulheres ali daquela terra, não segue o exemplo de Abraão, enviou Isaque, na verdade enviou o seu servo para trazer uma esposa para Isaque, mas Esaú não, ele casa ali, casamento misto, e é um profano, é alguém que é descrito com essas características. Irmãos, esse capítulo 27 é um capítulo triste da história de Israel, é um momento de transferência da bênção de Abraão, e nós nos deparamos no capítulo 27 com Isaque, velho, mais ou menos 100 anos, cego, e decidido a abençoar Esaú. É o seu plano. É o seu filho preferido. Ele chama o seu filho mais velho, né? O seu filho. Aqui ele chama meu filho, meu filho. Então, ele está decidido a abençoar Esaú. Ele está calculando que não tem mais muito tempo de vida, está velho, já cego. Ele chama Esaú, para então Esaú fazer uma caçada que ele gostava, e aí abençoar, depois de comer da caça, abençoar então o mais velho. Ignorando, ou ele havia esquecido, talvez não, ou até mesmo indo contra o oráculo, aquilo que Deus tinha dito, não, o mais velho servirá ao mais moço. Passando por alto a palavra de Deus, a revelação de Deus, ele estava firmemente decidido a abençoar o mais velho. E aí nós vemos, desde o capítulo 25, na família da aliança, essas características de favoritismo, fraude, disputas de poder. Claro que isso ressalta mais ainda a graça de Deus na sua igreja, no seu povo, porque mesmo em Israel, mesmo na família da aliança, não há essa imunidade ao pecado. Não há isso, não é isso que vemos na Bíblia, nas Escrituras. Então, nesse capítulo, nós vemos desencontros, divisão na família. Nós vemos que desde o ventre os irmãos brigavam. Jacó era um enganador, pegou no calcanhar do irmão, perseguiu o direito de primogenitura do irmão, embora havia um oráculo, mas ele queria, na força do seu braço da carne, conquistar esse direito. Do lado de Esaú, um homem bruto, impetuoso, vendeu seu direito, casou com mulheres cananitas, não seguiu o exemplo do seu avô Abraão, do seu pai. Então, mesmo sendo um caçador, mesmo sendo um preferido de Isaque, ele não segue, ele não age nas pegadas de Abraão, dos seus antepassados. Jacó, um manipulador, comprando o direito do seu irmão. E aí, irmãos, nós vemos também Isaque, não é que nós vimos Isaque lá no capítulo 22, seguindo o seu pai, indo lá ser sacrificado, né, no Monte Moriá. Nós vemos Isaque esperando
Abraão providenciou uma esposa para ele, um Isaac tranquilo. Vimos lá a situação com Abimeleque, né, em que ele mentiu dizendo que Rebeca era sua irmã. Mas até aqui, né, tudo aí caminhando. Mas chegamos aqui nesse capítulo, irmãos, e vemos que Isaac usa da sua responsabilidade humana para ir contra os decretos de Deus. Algo inimaginável, né? Isso é possível? Será que é possível alguém ir contra os decretos de Deus? Será que alguém vai conseguir fazer isso, né? Vai ousar fazer isso? Isaac está fazendo isso no nosso texto. A profecia era clara. Quem deveria ser abençoado era Jacó. E contra, então ele vai abençoar, né? Ele vai abençoar Jacó, né? O decreto de Deus vai se cumprir. Mas ele queria abençoar Esaú, ele achava que era Esaú. Ele suspeitou, né? Estava cego. Ouviu a voz é de Jacó, né? Mas é peludo, que nem Esaú. Mas o texto nos mostra claramente que ele chama Esaú, pede a caça, ele queria abençoar Esaú. E isso era contra a vontade revelada de Deus para ele, desde aquele momento da gravidez. Ele não queria deixar nada para Jacó, toda a bênção de Abraão ele queria passar para Esaú. Esaú não era o escolhido. Além disso, Esaú, como vimos aí no texto, não está andando nas pegadas de Abraão. Não era isso que ele estava fazendo. Mas para Isaac, tinha algo em Esaú que ele gostava mais, era o filho preferido. E o texto dá a entender que era porque ele comia da caça. Ou seja, ele gostava de Esaú, que era o mais velho, era caçador, fazia uma caça, né? Uma caça saborosa ali para ele. Ele tinha esse costume, então, de participar dessa caça do seu filho. E isso está lá no capítulo 25, de 27 a 28, quando diz: cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Ou seja, ignorando a palavra de Deus, o decreto de Deus, ignorando o que Deus havia dito, Isaac gostava de Esaú, comia da caça e pronto, e ele queria transmitir a bênção para Esaú. Rebeca amava a Jacó, né? E nós vamos ver mais aí sobre essa relação de Rebeca com Jacó. Então, o motivo de Isaac querer abençoar Esaú é motivo pessoal, questões pessoais, né? Não tem nada a ver com a questão da vontade de Deus revelada, com a continuidade do pacto, o que Deus havia dito. Rebeca estava próxima ali quando Isaac chamou Esaú e disse: vai lá no campo caçar, volta, eu estou velho, não sei quando vou morrer, quero comer da caça e vou te abençoar. Rebeca estava ali próximo, o verso 5 diz que ela esteve escutando. Esaú saiu para a sua caçada e Rebeca chama a Jacó. Ela chama a Jacó, como vemos aí, e ela vai dizer: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça, faze-me uma comida, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, atende a minhas palavras com que te ordeno. Vai lá no rebanho e traz cabrito, 2 cabritos lá, eu vou fazer uma comida, eu sei fazer a comida que seu pai gosta, o cozinhado. Vou fazer uma refeição saborosa para o seu pai, para que ele te abençoe, né? Então, Rebeca, então, toma a frente aí, né? Ela sabia do decreto de Deus, ouviu e sabia do que Isaac estava prestes a fazer, e ela usou os seus meios, né? Ela chama Jacó, ela pede: vou fazer então a comida, vou preparar uma refeição saborosa, vou pegar as roupas de Esaú, vou colocar em Jacó. Jacó fica preocupado: não, meu pai vai descobrir, eu vou ser amaldiçoado com essa história. Ao invés de bênção, eu vou receber maldição, certo? E aí, disse Jacó, né? Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, eu sou homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, passarei os seus olhos para o zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E ela diz: não,
faça isso, vá lá, pegue os cabritos lá, que caia sobre mim essa maldição. A Rebeca diz, eu me responsabilizo. Pode ir lá, traga, que eu vou preparar. E aí Jacó, né, obedece aí a sua mãe, ele vai pegar esses cabritos, trazer para que seja preparado. Então, Jacó acha temerário fazer isso. Mesmo o pai estando cego, ele ainda consegue cheirar, consegue apalpar. Se ele descobrisse, seria terrível. Rebeca assume então a responsabilidade. E aí, irmãos, tem um tema aqui nesse capítulo, e no livro de Gênesis e na Bíblia, que é o tema da bênção e da maldição. Né? Então, há uma ideia aqui de bênção e maldição, de transmitir a bênção. E nós sabemos, segundo os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que na aliança há bênçãos da obediência e maldições da desobediência. Então Deus, estamos em pacto com o Senhor, somos salvos pela graça, Ele nos dá a sua palavra. A obediência, por graça, produz bênçãos, e se desobedecermos, há punições, maldições da desobediência. Mas a grande questão nesse texto aqui, embora todos estão agindo com o braço da carne, nós vamos ver daqui para o final e enfatizar de que, né, todos vão colher coisas ruins do que estão fazendo aí, mas há uma questão mais central, e de acordo com a questão do decreto lá, do oráculo, a questão é, mas quem é que estava obedecendo e quem é que está desobedecendo à vontade de Deus nesse texto? Essas coisas não são simples, certo? De analisar. Nós vemos que é terrível a mentira de Jacó, né? Enganando o seu pai, velho e cego, Rebeca, a sua mãe, o fazendo, né? o levando a esse caminho. Né? O próprio Isaac escolhendo, tendo um favoritismo baseado em questões meramente humanas e terrenas. Mas, irmãos, o Senhor ordenou que Jacó deveria ser o abençoado, que levaria adiante o pacto da graça. Então, de maneira geral, nesse texto, tanto Isaac quanto Esaú estavam indo contra a ordenação de Deus. É um decreto, mas estava revelado. Eles tinham palavra de Deus. Não era um decreto. Você pode dizer, pastor, mas eu não sei os decretos de Deus quando eu tomo várias decisões na minha vida. É verdade. Não é? Nós temos a Bíblia, a gente não ora e Deus diz assim, essas coisas dessa maneira. Para nós hoje, nós temos a Escritura suficiente para nós nos nossos dias. Mas, então, nós vemos que Isaac e Esaú estão indo diretamente, abertamente contra o decreto revelado de Deus, a sua vontade revelada. E aí, de uma maneira inusitada e violenta, de modo crítico, numa situação crítica, Rebeca fez o que estava no seu alcance. Né? É algo também deplorável em certo sentido, porque Deus iria cumprir o que Ele disse. O Senhor disse que o mais velho serviria ao mais moço, Deus iria fazer isso. O Senhor não precisa, né, do nosso jeitinho para fazer o seu decreto acontecer. E aí Rebeca faz isso, acaba cumprindo a vontade de Deus. Nós vamos explicar isso mais daqui para o final. Mas o fato é que ela vai e faz todo esse movimento com o propósito de que se cumprisse o oráculo de Deus na sua vida e na sua família. E há comentaristas que dizem até que para impedir uma maldição da desobediência sobre Isaac. Então, todos esses eventos confusos estão concorrendo para que a vontade de Deus seja executada. É uma situação deplorável de uma família da aliança? É uma família dividida. O pai gosta de um filho, a mãe gosta de outro. Um é carnal, terrível, né, como nós vemos aí. O outro é enganador também, embora foi escolhido por Deus, por graça. É uma situação deplorável, certo? É uma situação deplorável que
Isaac foi enganado, né? Teve que ser enganado para fazer o que Deus disse que ele tinha que fazer. Teve que ser enganado por Jacó. E aí tudo foi organizado às pressas. Jacó foi lá, trouxe o cabrito, Rebeca foi lá, preparou, pegou as vestes, vestiu Jacó, colocou as peles nas mãos, no pescoço, e aí Jacó foi e se apresentou esse prato saboroso diante do seu pai. Né? Verso 14, 15, 16, citamos aí. Verso 17, então entregou Jacó seu filho a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai lhe respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito, que fiz o que me ordenaste. Então, uma mentira terrível, absurda. Isaac ainda examina, né? Faz uma investigação, como é isso? Como é que pode, né? Tão rápido, uma caça? E aí Jacó mente mais uma vez, porque o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe. Ele ainda diz, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não reconheceu, foi convencido finalmente, caiu na lábia de Jacó. E aí ele pergunta mais uma vez, né, é Esaú mesmo? Ele diz, eu sou. Então diz, então traz essa comida para que eu coma e eu te abençoe. Então, tudo foi feito ali, alguns testes foram feitos para eliminar a dúvida, a suspeita de que não fosse Esaú. E por meio desse estratagema, a bênção é transferida para Jacó. E essa bênção, irmãos, é a bênção de Abraão. Essa bênção inclui riqueza da terra, domínio sobre os irmãos. Ele aspira o cheiro da roupa e diz, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Aí diz, que Deus te dê orvalho, meu filho, da exuberância da terra, fartura de trigo e mosto. Sirvam-te os povos, teus irmãos vão te servir. Os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Aí veja a bênção de Abraão, lembra da bênção de Abraão lá, capítulo 12, etc. Ele diz, maldito o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Então o Jacó, enganador, por meio da fraude, rouba a bênção que ele havia comprado, né, aquele direito de primogenitura, e agora ele tem a bênção com ele de que ele é bendito de Deus e que é maldito quem o amaldiçoar. E abençoado o que abençoá-lo, ou seja, a bênção de Abraão. É transferida, está agora sobre Jacó. O texto então caminha, Esaú vai chegar depois, como nós lemos aí na leitura do capítulo inteiro. Então Esaú, ele retorna e ele descobre que foi enganado. O pai estremece, ele se apresenta também. O pai pergunta quem é, ele diz, é Esaú, teu filho primogênito. E aí ele estremece, quem é aquele que veio na frente, me deu a comida, eu comi e abençoei? Ele diz, e eu abençoei, ele será abençoado. E o texto diz que Esaú bradou com profundo amargor e implorou a bênção. Disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Abençoa-me. Então, diante dessa situação deplorável, triste, essa cena de uma família totalmente dilacerada ali, Esaú, então, um profano, havia vendido o seu direito, agora, mais uma vez, é enganado por seu irmão. Parece que ele aprende, né, o que é Jacó, né? Que ele diz, não é com razão que se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou e tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservar-te, pois, bênção nenhuma para mim. E aí, Isaac já não tem mais, né? Ele transferiu completamente. Ele diz, né, ó, eu coloquei ele como teu senhor, Esaú, né? E dei a ele as bênçãos do céu, o mosto da produção da terra. E aí ele clama, tens uma única bênção, meu pai. E aí agora,
Isaac, ele dá uma bênção, né, entre aspas, alguns já dizem uma anti-bênção, que não tem nada de bênção, diz: você vai morar nos lugares estéreis da terra, longe dos lugares férteis, não vai ter orvalho, você vai viver da espada, vai servir a teu irmão, e etc. Ou seja, você vai viver como alguém pagão, fugitivo, e sem a bênção de Deus, você vai depender da sua espada mesmo. Não vai contar com a bênção de Deus. Vai viver aí por si, e etc. E o texto diz então que Esaú, ele passou a odiar a Jacó. Certo? A bênção é confirmada para Jacó. E há um ódio, um desejo de morte da parte de Esaú para com Jacó. Esaú respira ameaças de morte. Ele diz: não, meu pai vai morrer em breve, vai ter o luto dele, depois eu vou matar Jacó. Rebeca, percebendo esse movimento, ela providencia um escape. Ela reclama das mulheres de Esaú, que eram daquela terra, e ela vai então preparar uma fuga de Jacó para a terra lá de Labão, do seu irmão. E o pano de fundo então é um irmão querendo matar o outro. Imagine aí na família, na igreja, né? Na família da aliança, um irmão querendo matar o outro. E Jacó tendo que fugir pela sua vida. Mas, irmãos, no capítulo 28, que é o próximo, no começo do capítulo 28, nós vamos ver Isaac voltando a si. Você vê que negócio de velhice não é desculpa, né, para ficar indo contra Deus, a palavra de Deus. Porque era velho. Porque tinha 100 anos. Não tem desculpa. Ele estava indo contra a vontade de Deus, acabou cumprindo a vontade de Deus. A vontade de Deus era o quê? Jacó vai ser abençoado. Ele fez tudo o contrário, mirou em Esaú e a bênção chegou em Jacó. E aí, diante dessa soberania de Deus, dessa graça soberana, livre, Deus abençoa a quem Ele quer, Deus escolhe a quem Ele quer, o que Paulo diz em Romanos 9, Deus escolheu a Jacó, amou a Jacó, é um amor livre, soberano. Né? Não depende de quem quer nem de quem corre, como Moisés revela. É graça de Deus, que os homens não gostem. Deus é soberano. Ele elege, Ele escolhe quem Ele quer. Que fiquem ofendidos. É o Deus que se revela nas Escrituras. E Ele escolheu Jacó. O Senhor escolheu Jacó. E aí, veja que no capítulo 28, Isaac muda. Quer ver que ele muda? A maneira dele tratar Jacó, a questão do favoritismo. Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção, veja, não é mais agora enganado. Versículo 1, capítulo 28. Isaac chamou a Jacó, dando-lhe sua bênção, ele ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Ele confirma a bênção, ele está agora, é a vontade de Deus. Quem sou eu, né? Quem é Isaac? Para não abençoar a Jacó, para não abençoar aquele a quem Deus abençoou, aquele a quem Deus escolheu. Ele cumpre a vontade de Deus. Ele se submete voluntariamente depois e dá continuidade. Não vai ser por Jacó. Ele tem que aceitar. Porque é a vontade do Senhor. Então, ele retoma a si, ele muda completamente seu comportamento para com Jacó, uma evidência de arrependimento, uma evidência de voltar a si, e ele volta para os trilhos da vontade de Deus, aí, ele aceita a vontade de Deus. E quanto a Esaú, o que é que acontece com Esaú? Capítulo 28, verso de 6 em diante,
Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Foi lá e casou com as filhas de Ismael. Veja o que ele fez, a grande solução, de Esaú para resolver, o seu problema aí. Então, irmãos, em meio a situações tão críticas, nós podemos ver que o propósito de Rebeca foi fazer com que Isaque abençoasse a Jacó, segundo o oráculo de Deus. Precisamos entender isso no seu contexto. Não justifica as ações de Rebeca e de Jacó, mas a pergunta é: qual o motivo do favoritismo de Rebeca? É apenas questão pessoal ou é por causa do pacto, da palavra de Deus, do oráculo de Deus? Creio que há forte indício que é motivo pactual. É uma mulher crente, ela está apegada à promessa de Deus. E isso, claro, lhe fez se inclinar mais ainda ao seu gosto natural por Jacó. Agora, é claro que é deplorável que a vontade de Deus tenha se cumprido, em meio a uma família fragmentada, cheia de culpa. O Senhor cumpriu o seu propósito por meio desses eventos, mas existe culpa sobre Jacó, sobre Rebeca. Existem irmãos querendo matar uns aos outros. No caso não, na verdade Esaú querendo matar Jacó. Existe um irmão tendo que fugir pela sua vida. E isso é triste, isso é lamentável. Rebeca, quando ela manda Jacó ir, ela arranja essa questão aí do casamento, da importância do casamento, e era uma coisa realmente necessária. E ela manda porque ela sabe que Esaú vai matar Jacó. Ela sabe disso. E ela então manda ele como que quem manda para passar uma temporada lá com seu irmão, casar e depois voltar. Mas há fortes indícios de que nunca mais Rebeca viu Jacó. Nunca mais ela viu seu filho. Fortes indícios aí nas Escrituras. Então, mas em tudo isso vemos a soberania de Deus, ou seja, embora Deus não seja o autor do pecado, Ele é soberano e administra todas as coisas para os seus próprios fins. Todas as ações dos homens cumprem a vontade de Deus, inclusive as más e pecaminosas. Paulo diz lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, coisas boas e ruins. Quer ver? Sobre Jesus Cristo, nosso Salvador, Atos 4, 27 a 28, falando dos líderes judaicos. Lá em Atos 4, 27 diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste. Quem foi que se ajuntou? Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Agora veja o verso 28, Atos 4, 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O ímpio, irmãos, também está cumprindo a vontade de Deus. Judas, Nabucodonosor, quando ele foi destruir Israel, embora Israel estava sendo disciplinado, sofrendo um juízo, estava cumprindo a vontade de Deus. Ele não sabia, claro, que estava fazendo isso. Então, nós vemos a soberania de Deus e que, embora Deus não seja o autor do pecado, todos estão cumprindo a vontade de Deus. A questão toda é: estamos cumprindo a vontade de Deus como Judas, ou como Pedro, João, ou como um servo fiel que é crente e etc. Embora até os crentes, até Davi, Pedro, os santos também cumpriram a vontade de Deus, até através das suas quedas. Nossa confissão de fé, os catecismos
descrevem muito belamente o modo como Deus usa até as quedas dos santos para cumprir a sua vontade. Então, não justifica, Deus não é o autor do pecado, mas Deus administra, governa esses eventos para a sua glória. E aí nós vemos essa família, cada um usando os seus recursos, os seus meios humanos, para fazer a vontade de Deus ser cumprida, cada um lutando por isso. Isaac resistiu e lutou com Deus, usando os seus sentidos. Não vou favorecer a Esaú. Ele lutou com Deus para abençoar a Esaú, que Deus não tinha abençoado, querendo abençoar quem Deus não abençoou. Rebeca usou da sua cozinha para enganar o paladar de Isaac. Não, eu sei fazer, vou aqui fazer uma comida saborosa, etc. Esaú segue o plano do seu pai, Jacó o da sua mãe. Jacó tem que fugir, mas nós vimos aí que Jacó foge com a bênção de Abraão, mas tem que fugir só com seu cajado. Fugir pela sua vida. Foge com a bênção, né? É bem verdade. Mas ele foge e sai do conforto da casa do seu pai, que nós vemos que Abraão e Isaac tinham muitos servos, viviam bem. Então, Jacó tem que sair fugido só com seu cajado. Graças a Deus aí no texto, com a bênção do Senhor. E aí nós vemos, irmãos, que o Senhor sabe fazer a sua bênção chegar no lugar que Ele determinou, independente das motivações humanas. O Senhor sabe fazer isso, Ele é soberano. E Esaú, vemos também que ele é um filho ímpio, desqualificado e mal casado. Esse é Esaú. Então, irmãos, diante desse texto, eu quero trazer ainda aplicações para as nossas vidas nesta noite. Então, veja bem, está aí o texto, algumas considerações que fizemos aí. E aí, irmãos, nós precisamos entender isso. Embora a vontade de Deus sempre se cumpra, como esse texto prova, e toda a Bíblia prova isso. A vida de Jesus mostra isso. Toda a palavra de Deus mostra isso. A vontade de Deus sempre se cumpre. A nossa igreja, nós cremos nos decretos de Deus. Deus é soberano. O homem é responsável. O texto mostra as duas coisas. Deus soberano, seres humanos agindo, usando a sua responsabilidade e usando o mal, né? Como vimos aí no texto. Então, embora Deus sempre cumpra a sua vontade, como a Bíblia prova, como a vida de Cristo prova, é algo muito temerário e perigoso ignorar a vontade revelada de Deus e ir contra ela. Que é o que muitos acham. Não, Deus é soberano, então eu vou fazer o que eu quiser, que Ele vai lá e vai me converter lá no caminho mau, e etc. Não, meus irmãos. É temerário, é perigoso. Há uma tensão nesse texto. Se não fosse a graça de Deus, poderia ter dado tudo errado. Toda a agenda, o projeto poderia ter ido por água abaixo, mas não foi, porque Deus preserva e Ele está cumprindo o seu plano. Então, se Isaac se esqueceu ou ignorou o oráculo, não importa, o seu comportamento trouxe uma grande crise sobre ele mesmo e sobre a sua família. A sua ação de contra a palavra de Deus trouxe todo um problema. Não há justificativa porque é velho, porque está cego. Ele é tratado como responsável. A ele foi dada a palavra de Deus. Ele ouviu o oráculo de Deus, o Senhor disse para ele. Ele é responsável por aquilo que ele ouviu, pelo que o Senhor revelou a ele. Então, os seus motivos meramente carnais na sua decisão de Isaac tornaram a situação ainda mais deplorável. Porque ele queria abençoar Esaú de todo jeito, porque ele gostava da caça. Ele queria abençoar e transmitir a sua bênção para um filho não eleito e desqualificado. Então, veja, irmãos, que Deus é soberano. Claro que nós não sabemos mais, né, quem é eleito, quem não é. Não estou dizendo, nem eu estou dizendo, nem o texto está dizendo isso. Só Deus sabe quem é a lista, né, desses eleitos de Deus. Mas nós precisamos entender isso, que tem outras coisas da palavra de Deus, né, revelada, que nós precisamos nos submeter e que é perigoso, sim, contra a vontade revelada
de Deus. Então, tentar garantir a bênção de Deus por meio da fraude, da manipulação, tem consequências terríveis. Deus é soberano, Ele vai cumprir todo o seu plano. E nós somos crentes, não precisamos, não há uma recomendação aqui no texto, está vendo, deu certo, então, deu certo. Aí, ó. Muita gente pega a história de Davi, ó, deu certo, Davi adulterou e depois continuou com Batseba, veio Salomão de Batseba, o primeiro filho morreu e deu certo. Então, aí, ó, tá vendo? Então muita gente pega as quedas dos santos para poder validar. Irmãos, isso é perigoso, isso é temerário, tem consequências. Rebeca nunca mais viu seu filho, teve que ir para longe de si, porque um queria matar o outro. Nesse texto, há mais percas do que ganhos nessas ações manipuladoras. Porque Deus precisava disso para poder abençoar Jacó? O Senhor precisava disso? Não, irmãos. Ele iria providenciar um meio. Mas agora a família está dividida, há sofrimento. Fortes indícios que Rebeca nunca mais viu Jacó. Jacó vai viver exilado. Foge apenas com o seu cajado, deixa para trás o conforto da casa do seu pai. Foge com a bênção, graças a Deus, porque como Romanos 9,15 diz, a bênção pertence a Deus e Ele concede livremente a quem quer, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É só por causa da graça que há resultado bom nisso aqui. Só por causa da aliança, da graça, do plano de Deus de abençoar a nós, né, e todas as nações, por meio de Abraão, Isaque e Jacó. É graça. Deus escolheu, teve misericórdia e se compadeceu. Então, nós devemos aprender, claro que a vontade de Deus, apesar de tudo isso aí, que foi ruim, que tem consequências, a vontade de Deus está se cumprindo em todos os eventos. Todos aqui têm que aceitar isso, e isso não é diferente hoje, irmãos. Eu não sei o porquê, eu não entendo, nós não sabemos, mas a vontade de Deus está se cumprindo nas nossas vidas, no dia a dia. Rebeca e Jacó apenas conseguiram fazer o que Deus já havia prometido. Rebeca lutou, né, foi lá na cozinha, preparou o cabrito, vestiu Jacó com a roupa de Esaú, colocou o pelo. Ela só conseguiu fazer o que estava no que Deus havia dito que já ia fazer. Nada além disso. Porém, por um caminho pecaminoso que trouxe consequências sobre ela. E sobre o seu filho também, Jacó, que vai sofrer. Mais na frente nós vamos ver, se Deus permitir. Então, o cumprimento da vontade de Deus não significa que Deus aprova atos maus dos homens. É como Jesus. Por que Jesus morreu na cruz? Porque Deus quis, para nos salvar. Deus permitiu a traição de Judas, que os povos se reunissem contra Cristo. Então, Deus cumpriu o seu propósito ali. Então, tudo irá cumprir a vontade de Deus. Tudo irá confirmar a vontade de Deus. Porém, os homens ímpios, aqueles que vão contra a vontade revelada de Deus, trarão sobre si consequências dos seus atos enganosos. O cumprimento da vontade de Deus não significa que Deus está aprovando o que Judas fez, o que Nabucodonosor fez, o que Jacó fez, o próprio Jacó. Era do propósito de Deus que o filho da linhagem de Jesus, filho de Davi, da qual viria o Messias, fosse um filho de Davi com Batseba, era Salomão. Quer dizer que Deus aprovou o adultério? Não. Veja lá, leia que você vai ver que Deus puniu, disciplinou Davi gravemente, foi envergonhado pelo seu pecado. Então, o fato de ser a vontade de Deus uma coisa, não quer dizer que Deus está passando pano, e nem vai passar pano, para quem estiver indo contra a sua vontade revelada, pecando. Então, não é a vontade revelada de Deus que busquemos sua bênção por meio do engano, da manipulação e do erro. A igreja, irmãos, nós queremos a bênção de Deus, queremos. E não devemos esperar que Deus vai abençoar o erro, o pecado.
Deus vai abençoar a obediência, por graça, não é meritório também, porque nós não temos méritos em nós mesmos. Então, em tudo isso nós vemos que a vontade de Deus vai se cumprir. Ele fará todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus usou, irmãos. Aí você diz, mas pastor, o que é que esse texto tem a ver com o Evangelho, com o Messias, com Jesus? É através de Jacó que vem Jesus, da linhagem de Jacó. Depois Deus usou Davi, que foi adúltero, que caiu em adultério. E o primeiro filho ali morreu, ele orou, fez um jejum para Deus livrar, Deus não permitiu que ele vivesse, né, o levou, o matou. E então continuou, junto com Batseba, veio Salomão, e a linhagem de Israel, que vem até Jesus, continuou dali. Então vemos a soberania de Deus, a graça de Deus, o modo como Deus abençoa aqueles a quem Ele quer abençoar. Vemos que Deus usou a traição de Judas e o crime dos judeus e romanos para cumprir o seu plano. Jesus diz, o Filho do Homem vai, mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem é entregue. Está lá antes na ceia, né, na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o cálice e tal, e no contexto daquela noite, o texto diz, ele foi traído, e ele sabia que isso ia acontecer, e a vontade de Deus foi cumprida, mas houve consequências para Judas, para aqueles que entregaram, né, Jesus para a morte aos romanos e etc. Então, irmãos, o Senhor cumpriu o seu plano, Jesus veio através dessa história, que é a nossa história, a nossa grande história é essa é a história da igreja, irmãos. Então, nós não devemos ser inocentes, ignorar que o pecado, por causa dessa condição do mundo, estará na equação. Deus é soberano também sobre o pecado, Ele irá cumprir todo o seu querer, toda a sua vontade, mas tem vários alertas aqui para nós como igreja, né? Atendamos, que possamos atender à vontade revelada de Deus, buscar a bênção de Deus da maneira correta, e o modo como fazemos isso, na nossa perspectiva, é através das Escrituras, da pregação, da leitura bíblica, do uso dos meios de graça, obediência aos mandamentos de Deus, né? Serviço humilde ao Senhor. Esse é o modo. Aprender a esperar em Deus, orar, clamar por justiça da parte de Deus, fazer o que nos compete. Então, vivemos num país de jeitinho também, né? As pessoas querem prosperar, querem conseguir suas coisas e fazem jeitinhos. Até mesmo se não tivermos cuidado no meio eclesiástico, isso pode acontecer. Então esse texto, ele nos exorta, nos alerta gravemente contra isso, e também nos conforta, porque em meio aos nossos pecados, sabemos que somos salvos pela graça, sabemos que Deus é misericordioso quando nos arrependemos, sabemos que nossa história não será perfeita, como não foi a de Jacó e de nenhum santo bíblico, mas que Deus vai continuar cumprindo o seu propósito, e se estamos em Cristo, se somos abençoados, seremos abençoados, quer o mundo não queira, quer o inferno se levante, e etc., não vai adiantar, Deus irá abençoar os seus. Claro que Ele vai abençoar santificando, né? Jacó vai ser santificado, ele não vai continuar sendo um enganador, ele vai depois mudar o nome para Israel, né? Ele vai aprender muita coisa, Deus vai discipliná-lo, com certeza, como nós também estamos sendo santificados, e erros acontecem no caminho. Deus é soberano, essas coisas que aconteceram, que acontecem na vida de cada cristão, cumprir a vontade de Deus de alguma maneira, mas se somos crentes, vamos nos arrepender, Deus vai ter misericórdia de nós, vamos aprender a lição, como Davi aprendeu, como Jacó aprendeu, e finalmente, irmãos, né, iremos estar com o Senhor. Mas, né, alguns, como Jacó, quando Jacó se apresentou a Faraó perguntou quantos anos ele tinha, né? Não lembro agora exatamente a idade, mas ele disse assim: foram poucos, né, e duros, né, e difíceis os dias da vida do teu servo. Por quê?
que foi difícil a vida, né? De Jacó. Nós estamos vendo aí por que foi difícil. Então não é só por causa de Esaú, etc., porque ele, próprio Jacó, né, e andou nesse caminho aí e trouxe várias consequências para si mesmo pelos seus pecados. Então que Deus tenha misericórdia de nós, né, que o Senhor nos ajude, que o Senhor administre todas as coisas para o nosso bem, até os nossos pecados, né, nos dê arrependimento e que venha o seu reino sobre nós, o seu nome seja exaltado e glorificado. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos adorar o Senhor com mais um hino e depois faremos a oração final. Em seguida, impetraria a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Louvemos a Deus. Bem, fiquemos de pé, igreja. Vamos cantar o hino de número 11. Acredito que não vai ter o slide, mas a igreja já conhece. Na verdade, perdão, Salmo de número 11. Salmo de número 11. Podes me dizer qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tendo pronto o arco à mão, para as ocultas dispara, o justo de coração. Quando a destruição fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No tempo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê, e ao justo aprova a Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já não fará chover, fogo e chove sobre os maus, e vento abrasado será a taça que eles farão. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que é justo for, a face lhe verá. Amém. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te adoramos nesse momento, diante da Tua majestade, reunidos em Teu nome para proclamar o Teu Evangelho nesta noite. O Senhor nos permitiu, por graça, nos apresentar aqui diante do Senhor. Não somos dignos nem de pisar aqui nos Teus átrios, mas a Tua graça nos dá esse acesso em Cristo, o perdão, a justificação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O Senhor nos recebeu, nos aceitou em Cristo Jesus, e nos envia a Tua palavra, nos envia o Teu Evangelho,
Abençoa, Pai, a Tua palavra, que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a enviou nesta noite, que cada um de nós venha ser alimentado por essa palavra, que venhamos meditar nela, considerar e buscar discernir a Tua voz através da palavra, com o texto da Bíblia, o texto exposto, e que a Tua vontade, ó Pai, venha prevalecer na nossa vida pessoal, familiar, na nossa vida como igreja, como Brasil, como sociedade, como cidadãos dessa nação, que venhamos buscar a Tua vontade, ó Pai, para o nosso país, nos nossos afazeres, que venhamos ser fiéis a Ti, crentes, submissos, usando os meios que o Senhor nos deu para alcançar os objetivos que o Senhor tem para cada um de nós, confiando que a Tua bênção, ela chegará, ó Deus, àqueles a quem o Senhor assim determinou. Assim, abençoa, Pai, os Teus eleitos, a Tua igreja, alcança outros que são eleitos, mas ainda não se converteram. Usa essa igreja, usa a evangelização, a pregação. Não sabemos quem são os eleitos, a Tua palavra diz para pregarmos o evangelho a toda criatura, ó Pai, assim, usa essa igreja, a pregação feita aqui publicamente, usa o testemunho de cada irmão, a evangelização no corpo a corpo, o dia a dia, abre portas para a pregação do Teu evangelho aqui em Alagoinhas e no Brasil, e que o Senhor reúna a Tua igreja, ó Pai, em toda a terra, e que possamos, no que depender de nós, nos submeter e fazer realmente a Tua vontade. E tenha misericórdia, ó Pai, daqueles que, como vimos na mensagem, buscam a bênção por meios estranhos, dá-lhes arrepender-se, sendo do Teu querer, quebranta esses corações de muitos cristãos, ó Pai, que têm usado caminhos estranhos à Escritura para viver a vida cristã, que eles venham submeter-se à Tua bendita palavra, ó Pai. Nos dá uma semana de paz, nos dá a Tua bênção, nos guarda, protege, dá-nos o pão de cada dia. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa os irmãos também que aniversariaram, o irmão Alexandro, nosso irmão diácono Alexandro. Abençoa, ó Deus, ele, a sua família, a sua vida cristã. A Tua palavra, ó Deus, no seu coração a cada dia, que o Senhor tem falado ao seu coração, na sua leitura particular, familiar, também através desta igreja. Que o Senhor abençoe, ó Deus, poderosamente, e guarde, proteja, cumpra os Teus propósitos na sua vida, família, trabalho, nos seus afazeres, ó Deus, na sociedade, como cidadão do reino dos céus, mas também cidadão desta terra, ó Pai. Assim, nos abençoa, Pai, abençoa também essa semana tão importante que começamos. Sabemos que as eleições, de fato, serão no começo da próxima semana, no domingo, mas é uma semana que precisamos orar, considerar nestas coisas, e pedimos ao Senhor que toque cada coração, ó Pai, que voluntariamente cada irmão ore, no particular, no secreto, em família, e também, ó Pai, no sábado, onde estaremos reunidos com esse propósito, que também venhamos de coração, que o propósito realmente seja orar, seja clamarmos pela nossa nação, pelo nosso país, que não haja nada impeditivo e que nenhum outro propósito no nosso coração, senão, de fato, pedir ao Senhor, clamar pela Tua misericórdia e pedir que a Tua vontade seja feita e que o Senhor fortaleça a nossa fé e que entendamos que a Tua vontade irá se cumprir, o Teu querer, ó Pai, através desse processo eleitoral e do que virá, do que acontecerá no futuro. Assim, abençoa também os visitantes, fala aos seus corações, abençoa-os e abençoa toda a nossa semana, os nossos afazeres e esse trabalho local aqui. Assim, oramos a Ti, pedimos essas bênçãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra.